o risco que existe de uma conversão, né? Se não houver capacidade, meios para tal conversão. Pode estragar um veículo caro. Melhor é deixar original mesmo. Agora está escrito a respeito de Elias, em Malaquias 4, versos 5 e 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, preste bem atenção. Ele, quem? Ali é um pronome pessoal. Ele. O sujeito está oculto? Não. Se refere a Elias. Elias que viria em 5 manifestações, o Espírito de Cristo em Elias, reconhecido, autenticado como Elias. Então foi Elias mesmo o tisbita, primeiro trasladado aos céus em uma carruagem de fogo. Logo, Eliseu, que pegou porção dobrada do espírito de Elias, a sua segunda manifestação. Portanto, a terceira, que foi João Batista, formando então aliança entre a lei e a graça, o anjo da aliança. Ele veio dentro da lei apontando a graça. Foi um profeta tremendo. Não fez muitos milagres, ele não fez. Na Bíblia não fala de milagres de João, fala de machado, né? Ele gostava muito de machado. E ele falou muito de serpentes, de raça de víbora e coisas assim. Mas teve um dedo indicador que determinou por identificação profética o destino de toda a humanidade. Vocês têm que entender isso. Por que de um profeta? Jesus não podia ter nascido sem João Batista? Jesus poderia ter vindo ao mundo, como veio, da mesma forma que veio, sem um profeta precursor. O que fez João? O que fez? Eles pensam que Jesus pode vir buscar a noiva sem profeta. Jesus poderia ter nascido, como nasceu numa manjedoura, ser concebido como foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, sem precursor, sem João Batista. Um dos pontos mais determinantes daquele ministério, tão rústico, tão grosseiro, foi aquele de parar diante do Galileu e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, um fato é curioso, que eles, os judeus, não tinham nada contra profetas. Os judeus não mandaram matar João Batista. Não foram judeus. Não foram os sacerdotes que pediram a cabeça de João. Você sabe que não foi. Foi Herodias, casada ilicitamente com Herodes, mostrando a igreja casada ilicitamente com o Estado, adúltera, a grande meretriz.
Essa igreja casada com o Estado odeia profeta. Mas eu volto aqui a perguntar, por que Jesus poderia ter vindo a primeira vez, ter nascido, acontecido tudo, salvado pecadores, derramado sangue no Calvário, sem falar em João Batista? Para que João Batista? Para que William Branham? Para que Elias? Precursando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que quando João veio, a humanidade era uma. Na primeira vinda de Jesus Cristo, o povo tinha uma religião dada no Monte Sinai pelo próprio Deus, sob fogo, labaredas. Tinha uma lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Precisou de um profeta. Crucificaram a Cristo. A cidade mais santa, o povo mais santo. Agora pensemos nesta era em que a religião tem uma doutrina herdada no concílio de Nicéia, não foi no Monte Sinai. Concílio de Nicéia significa uma das piores abominações diante de Deus. Os teólogos, os eruditos, afirmam que, assim, Deus operou, Deus converteu o coração de Constantino. Que coisa! O que é a cegueira espiritual? Agora, a dispensar com bom senso, com um pouquinho de cabeça, essa humanidade, essa explosão demográfica que tem povoado a terra em excesso, em superlotação, principalmente feminina, com total governo da mulher. A mulher está governando o mundo. Iria crer, aceitar profeta Elias para ser arrebatada? Se para ser salvo precisou de um profeta indicar, e para ser arrebatado, você tem que sair da fronteira, meu irmão. Você tem que sair de cima do muro. Você vem ouvindo o programa por muito tempo, ou pela internet, ou pelo rádio, e você fica em cima do muro. Ou você cai logo na rede de Deus, ou então suma no mar. Defina a sua situação. Você crê, você vê. Não adianta você falar que eu prego bonito. Não adianta você gostar da nossa eloquência, dos nossos pregadores, da beleza, da essência, da mensagem, que indubitavelmente é, sem dúvida, então, um poço artesiano. Não resolve. Essa é uma era morna. E o morno está vomitado da boca de Deus. E a boca de Deus é profeta. Boca de Deus sempre foi profeta.
vomitada da boca de Deus. Era de Laodiceia, não é quente nem fria, é morna. Ela é de cima do muro. Quem converterá? Uma vez que o justo apenas se salva onde aparecerá o ímpio. Elias não pôde mudar o coração de Caifás. João Batista não mudou o coração de Anás. Jesus não mudou o coração de Caifás, não mudou o coração de Anás, como Elias não mudou o coração de Jezabel, de Acabe. Irmão Branham não mudou o coração da América. Ele disse: eu não oro mais pela América. E ele disse a mesma palavra: lixo. Ele tem uma missão. Ela deixa de ser árdua. Ela deixa de ser inoperante. Ela deixa de ser exaustiva. Porque ela converte, na verdade, o coração de uma Maria Madalena, o coração de um Pedro, o coração de um João, o coração de uma Ana, o coração de uma Maria, de uma Joana, de uma Lídia, de um Zaqueu, de uma samaritana. Pouco tempinho de conversa, vejo que és profeta. Mas ela não converte o coração dessa grande prostituta e suas filhas, jamais. Ó mundo, assim diz o Senhor, esta mensagem não é para você, senão para juízo. Mas ela converte coração. Que moças sofredoras, marcadas de nelis. Irmão Branham, o mundo marca a gente, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Converte. Ela converte. Ela converte coração de líderes. Eu conheço um que estava com uma multidão e uma fama diante de si, quando pegou esse livrete, o profeta do século 20, só com a apresentação ele começou a chorar. Disse: encontrei o que eu precisava. Jesus não teve trabalho. Ele apenas dava um toque, era um olhar apenas. Deus, quando quis, mesmo que estivesse lavrando a terra, matava os bois, queimava as cangas, deixa tudo, converte, muda de vida. Mudança de vida, mudança de ambiente, mudança de espírito, mudança de comportamento, mudança de fé. Trocou a fé, trocou a fé. Ele converterá. Sabe, é intrigante isso aqui, para que não venha e fira a terra com maldição. Bem entendido, falo isso com autoridade. Que Deus me permite um pouquinho. Eles chamam isso de exegese. Espera um pouquinho. Faço isso como inferência, então. Para que ele não fira a terra com maldição enquanto a noiva estiver aqui. Aleluia!
enquanto aqueles que creram em Elias, enquanto a sua esposa estiver aqui. Abraão disse: se tiver lá 50 justos, o senhor poupa a cidade por amor do justo, sim. E ele foi descendo o número porque ele sabia que não tinha. Ele sabia que o ministério de Ló foi fracassado. Ele devia pensar: Ló já ganhou os 10 mil lá. Ô senhor, se tiver 10 mil lá, o senhor poupa a cidade. Ele começou com 50. Ele sabia que seu sobrinho Ló não tinha ganhado nem 50 almas, nem 51. Ele falou 50. E depois foi baixando. Até quanto? 5. Abraão era profeta, ele sabia que o ministério de Ló não ganhou nem 5. Se tinha 5, sabe o que? Ele, sua esposa, as 2 filhas, 4. Nem 5. Nem as filhas, nem a esposa. Que ministério é esse, meu Deus? Eles estão querendo salvar Sodoma, mas não salvam nem a si próprios. Profeta. Eu recebo isto como de Deus, para que eu não venha e fira a terra com a maldição da grande tribulação, do fogo atômico, enquanto a minha noiva estiver aqui. Porque ela detém. 1 Tessalonicenses, ou 2? Porque ela detém. 2 Tessalonicenses. Porque ela detém. Enquanto ela estiver aqui, eu volto a dizer: mundo, terra, se você soubesse o que significa a presença desse povinho aqui, vocês tratariam esse povinho assim. Vocês queimariam velas, rezariam missas e fariam tantas ladainhas para Deus. São fulano, São ciclano, não deixa aquele povinho embora da terra, não, por favor. Não deixa, não. Porque quando aquele povo sair, que será de nós? Que será dessa terra? Você pensa, quando um homem sai de cena, que será do povo? Você pensa assim. E que será de uma terra quando um povo sai de cena? Que caos, que lacuna, que tristeza, que tédio ficou o Egito quando Israel saiu de lá. Sabendo que seus maiorais, seus exércitos, haviam perecido no mar. Gente, vai dar uma voltinha nas praças da grande cidade, da capital do Egito, assim que Israel saiu de lá. Dá uma voltinha por lá, pense um pouquinho. Jerusalém virou um cemitério quando Jesus saiu de cena. Oh, que semana triste, negra, de luto. Até que uma mulher gritou: ele vive, ele vive, ele vive, vida, vida, ele vive, ele vive. O pânico voltou, a agitação voltou, as interrogações voltaram. Um coxo na porta do templo, chamada Formosa,
saltando, gritando, louvando, aleluia, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque um indouto pescador disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Morreu nossa esperança. Que tristeza. O que está acontecendo? Irmão Brano está morto. Caiu um véu negro. Caiu um véu negro sobre a sua gente. Sobre a América. Morreu. Que 25 de dezembro de 1965. Ironia do destino, logo no dia de Natal, a Terra perde esse presente, ao invés de ganhá-lo. Por que dia 25 de dezembro? Parece que acabou. Acabou tudo. Está vendo? Pregou contra a Santíssima Trindade. Foi isso. Agora trombou seu carro. Pregou contra as nossas mulheres de cabelos cortados, de calça esporte, de lixo. Lixo da moda. Esfarrapada, descorada, insinuantes, sexo, irmãs sexo, mulheres sexo, próprias para adultério. Está vendo onde foi parar? Morreu. Estamos livres dele. Olha, ele foi sepultado, ele morreu em 65. Em 71 ele sacudiu o Brasil. Em 71 ele sacudiu o Brasil, trocou a roupa da mulherada toda aqui nesse tabernáculo. Morreu em 65 e sua morte não pôs fim ao seu ministério. Não pôs nem porá. Você acha que a morte de um mensageiro põe fim ao seu ministério? Uma mensagem como esta, a vida que foi entregada hoje de manhã, vale por 50 mil sermões pregados com exegese homilética e tanta coisa. E converterá. E converterá. Você tem que se identificar. Eu sou homem. Você é homem. Você viu hoje, a carne vai para o inferno. A carne e o sangue não é do reino dos céus. Não brinca com homem, não brinca com mulher. Não brinca com carne, porque ela é para isso. É assim que a carne, é assim que eu sou, é assim que você é assim que nós somos. Mas
há um detalhe muito importante, que ele, o profeta de Deus, Elias, valorizou demais, mas demais, pois como essência da vida cristã, aquela coisinha lá dentro, tão pequenina, mas que na hora decisiva decide. Ele estava com a sua filha moribunda, com sua esposa morta no necrotério, o diabo trabalhando com eu. Esse Deus não gosta de você. Se Deus cura a filha dos outros, quantas filhinhas até descrentes aí, você já orou por elas, e elas hoje estão em casa, dando alegria a seus pais, e a sua, por quem você está dando a vida, esse Deus não faz nada por ela, por você. Ele não te ama, Ele não te quer. E ele foi concordando, o eu foi concordando, a razão foi concordando. Mas quando chegou lá no Elias, você sabia? Quando chega aí nesse Elias aí dentro, Elias está aí dentro, nesse peito esquerdo. Elias abomina Jezabel. Lá no Apocalipse, Elias abomina Jezabel, abomina Herodias, abomina o lixo. Quando chegou lá no Elias, o Elias mesmo não era a carne, William Branham. Não era o sangue, William Branham. A carne e o sangue, William Branham, era o maior inimigo que o Elias tinha. O Elias estava lá dentro dele. O diabo se esqueceu que Elias estava dentro daquele peito tão fraco, onde palpitava o coração, onde habitava Elias. E quando Elias botou a carinha de fora, ele disse: vai-te, Satanás! Deus levou, Deus tomou. Você sabe, que não sonho como sacrilégio, o Espírito Santo me dê licença, permissão de dar um apelido para ele hoje. Elias. Enche-me de Elias, Senhor. Elias sabe dizer não. Elias disse não. Sadraque, Misaque e Abednego estavam diante da ameaça capital. Quer dizer, pena capital. Não tem como fugir dela. Palavra de rei. Não tem conversão, não tem reversão. É irreversível. Não adoraremos. Elias disse: não prostrarei. Se o Senhor é Deus, adore-o, sirva-o. Se Baal é, então vá servi-lo. Veja como é a mesma coisa. Ele disse assim: Satanás, Deus tomou. Filhinha, feche os seus olhinhos, pare de sofrer. Abra os braços da mamãe. Há uma tumba aberta em Jerusalém.
testificando que um dia esta aqui também será aberta. Ou nós temos espírito de Elias, ou então nós estamos no meio do caminho. E espírito de Elias, minhas irmãs, você conhece, irmão, o espírito de Elias, espírito de Elias aumenta azeite, multiplica farinha, deita sobre a criança, respira, faz boca a boca e levanta a criança novamente, entrega ela viva. Elias é de cura, Elias é de ressurreição, Elias é a voz, Elias tem trombeta, Elias é alarido, Elias. A estas alturas, Abraão chama-se Elias, Isaque se chama Elias, Jacó se chama Elias, José se chama Elias, Davi se chama Elias, Moisés se chama Elias, Jesus é Elias, Elias é Jesus, é o Espírito de Cristo. Mas eu pergunto, o mundo religioso precisava de um dedo indicador para mostrar que ali estava o Messias? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra veio a João lá no seminário teológico. São Lucas capítulo 3. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra veio a João lá na faculdade de teologia. Foi assim? Veio a João lá no deserto. Jamais o povo de Deus poderia conhecer a sua visitação através de sacerdotes, através de escolas, de pensamentos. Teria que vir do deserto, teria que vir com assim diz o Senhor. Teria que ser assim diz o Senhor. A pobre viúva de Zarefate disse: escuta, você veio na minha casa só para descobrir a minha iniquidade. Me faz tudo isso, multiplica azeite, farinha. Meu filho está sadio, agora está morto. Por que ela não disse, quando o azeite enchia a panela, a botija, a farinha superabundava na panela? Ela não disse, agora vejo que és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca. Que expectativa, que coisa. Elias, voz da ressurreição, deita ali. E agora 7 vezes, flexão, 7 vezes, suspira, respira. A expectativa que estava aquela mulher ali fora. Quem está fazendo ele? Coisa completamente diferente desses sermõezinhos de mãezena. Povo de Deus não quer saber de sermão de mãezena.
Que cena tremenda, que cena estranha. Um homem sobre o cadáver de uma criança fazendo flexão. De repente, está aqui teu filho. Ah, se agora vejo que és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca. Por quê, meu Deus? Eu estava pensando, por quê? Porque Eliseu, João Batista, William Branham, Elias novamente, trazendo com Moisés, maldição sobre a terra. É por isso, meu irmão assembleiano, pentecostal, presbiteriano, batista, seja qual for o segmento religioso, preste bem atenção, isto não é de tabernáculo da fé, não, isso é do povo de Deus, isso é do povo de Deus, converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Tinha que ser assim, dos pais aos filhos, dos velhos da lei aos filhos que foram gerados no Pentecostes, e agora convertendo o coração dos filhos aos pais, porque eles se tornaram pais. Antes da maldição cair sobre a terra, Deus tirará a sua noiva, Jesus levará a sua esposa. Guarde isto. Se pudesse tirar uma radiografia celestial, sobrenatural, lá dentro do seu coração, e aparecer uma coisa assim: Elias. Fiquemos de pé. Elias. Espírito de Cristo, Espírito do Senhor Jesus Cristo, para o combate, para a vitória, para a hora da decisão, para a hora de subir, para a hora de deixar essa terra, não numa carruagem de fogo. Deus abençoou os nossos ouvintes, nossos usuários da internet. Abraço profundo, abraço de Jesus, abraço de Elias, Jesus Cristo, Elias, Espírito de Cristo. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.